Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio. Novamente hoje vamos falar de síndico, da questão da profissionalização, do síndico profissional, não profissional, das atribuições que esse síndico tem. Você sabia que o síndico profissional, ele não é uma profissão regulamentada, né? Certamente que não é, mas ele deve ter algumas atribuições. Por quê? Quando você, condômino, se dispõe a contratar um síndico, não é? De caráter profissional, vai ser remunerado, e nós vamos discutir algumas questões a esse respeito, ele precisa ter, no mínimo, algum conhecimento profissional. Ele vai lidar com despesas, com receitas, ele vai cuidar da folha de pagamento, ele vai cuidar de contratação dos terceirizados, e está conosco neste programa, sempre conosco, nosso comentarista Rubens Moscatelli, presidente do SICOM. Rubens, obrigado. E essa história de síndico profissional, como é que fica essa qualificação, essa capacitação? Querela e nossos telespectadores, é sempre um prazer estar aqui para discutir esses assuntos relativos a condomínio. E pelo fato de não ter uma regulamentação, quer dizer, não há ainda na lei ou no Código Brasileiro de Ocupações uma definição das atribuições e dos pré-requisitos para ingressar na profissão, nós vemos muito no mercado uma necessidade de se aprofundar a respeito do tema. Então, o nosso programa aqui, humildemente, está para trazer essa contribuição, para esse debate, para que nós possamos aprofundar sobre isso. Então, gente, é importante, nós temos alguma noção, no mínimo básica, para saber que esse síndico profissional, ou não, ele é o gestor, ele que vai cuidar do seu patrimônio. Então, o que você está fazendo? Você está colocando na mão dele o seu patrimônio. Ele pode valorizar o seu patrimônio, como ele pode também sucatear o seu patrimônio. Essa relação que é importante. Para também nos ajudar, nós vamos poder contar com a presença do Dr. Odair Ramos. Dr. Odair Ramos é especialista em responsabilidade civil da RCA Advogados e, mais do que isso, foi síndico por muitos anos, recentemente também estava como síndico, agora está de férias como síndico. É Sim, isso, doutor Odair? Perfeito. Tá, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui contribuindo conosco. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E como você mesmo falou, a figura do síndico profissional é uma figura que ela é embrionária, ainda está se formando. Então, existem muitas dúvidas que devem ser esclarecidas para vir ao encontro das necessidades de todas as pessoas que querem se utilizar dessa prática. Então, nós estamos aqui tentando dar a nossa colaboração. Estamos às ordens. Muito bem, então vamos começar assim, gente. Lá no seu prédio, você não tem ninguém que quer ser síndico. E a sua convenção não permite que você contrate alguém. Como é que faz? Como é que nós vamos lidar com esse tipo de problema? Porque a gente percebe que hoje há uma grande dificuldade em alguém se dispor a ser síndico. Por conta disso. E esse programa se presta para dirimir, acabar, minimizar com esses conflitos lá no condomínio. Rubens. Querela, normalmente o que eu tenho percebido por aí é o famoso jeitinho brasileiro, né? Infelizmente a gente tem que abordá-lo. Qual é o jeitinho brasileiro? Ninguém aqui no condomínio quer ser síndico? Vamos contratar alguém de fora. Mas a convenção menciona lá a gratuidade da função. E como é que a gente faz, né? Tem que mudar a convenção. Não tem outra alternativa, porque, veja, se eu sou o síndico que vou ser contratado, eu me auto-intitulo profissional, a primeira coisa que eu tenho que conhecer de quem eu vou ser contratado é a convenção, para dizer, verificar se aquelas regras que ali estão vão se amoldar ao meu jeito de ser enquanto gestor. O síndico minimamente tem que conhecer a convenção, porque se ele for contratado, ele vai ter que fazer cumprir aquilo que está lá. Agora, olha que coisa interessante, né? Nós estamos aqui com o Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, uma entidade de classe que auxilia você, síndico. É para você que esse sindicato, essa entidade de classe funciona. Agora, eu queria ouvir do Dr. Odair uma experiência, agora, claro que isso não consegue desassociar o papel
do advogado, do síndico, mas a sua experiência como síndico, como o senhor viveu muito tempo como síndico, qual é a maior dificuldade nessas questões? Porque o senhor não é síndico profissional, o senhor foi lá como um síndico eleito pela Assembleia. Qual a maior dificuldade que o síndico encontra? São com os condôminos, com os funcionários, ou é com todo mundo, ou não tem dificuldade nenhuma? Olha, a dificuldade é de toda ordem, tanto com funcionários, com os condôminos, com a administração. Então, a função de síndico, por incrível que pareça, é uma função que implica em uma responsabilidade excessivamente grande. E, além do que, o síndico ainda tem que ter uma dosagem de política muito grande para poder... Paciência mesmo, né? Para poder se livrar daqueles ismos que existe dentro de um condomínio. O ex-síndico teve uma gestão que ele fez alguma coisa, ele está vendo que essa gestão agora está fazendo outra, está sendo muito boa, ele começa a se enciumar e começa a ser uma oposição natural. Então nós temos problemas de toda ordem numa administração de um prédio. Então o síndico ele tem que ser político, tem que ser administrador, ele tem que ser advogado, um pouco de advogado para entender de legislação, ele tem que ser muito maleável, psicólogo. Acho que psicólogo é o primeiro passo. Né? Primeiro passo. Olha, gente, quando nós lidamos com relações humanas, né, obviamente que isso é assim mesmo, isso funciona dessa forma, né, que nós precisamos conviver. Agora, existem outras formas também e meios de lidar. Quando o doutor Odair falou que o síndico precisa ser um político, né? Tem que entender bem a concepção política da coisa. Não estão falando da política partidária. Política P maiúsculo, né? Não a partidária, que o síndico toma partido de alguém, não é isso. É político mesmo, aquela mesma que você faz dentro da sua casa lá, né? Com seus filhos, com seus amigos, com seu parente, com sua esposa, seu marido, para lidar com esses conflitos. Mas, Rubens, aí vem a ideia de acéfala. O que é acéfala para você que está nos vendo? Ninguém quer ser, não tem síndico, está lá na deriva. Como que eu vou lidar com esse problema? Se você está passando por essa dificuldade, escute aqui o que você pode fazer. Ninguém quer ser síndico, ninguém quer administrar e acéfalo quer dizer o quê? Não tem ninguém, está vazio. Quem que comanda isso? Como é que a gente faz? Tem a cabeça para dirigir, como é que eu faço? Então, na verdade, quando você tem uma situação limite onde não há nenhum interessado em ser síndico, que acontece muitas vezes, principalmente os condomínios de médio porte ou pequeno porte, você tem que se valer da situação do judiciário. Vai ter que ir lá brigar no judiciário. Porque, veja, quais são as implicações de eu não ter um síndico nomeado, um síndico eleito? Atividade bancária, previdência social, o próprio fundo de garantia, tudo está ligado e vinculado ao CPF do síndico. A administração, ela pode ter uma intervenção direta nisso, por exemplo? O Código Civil permite que qualquer pessoa seja síndica. Então, no limite, eu já vi acontecer, funcionário do prédio ser eleito síndico, funcionário, o zelador, o porteiro, o faxineiro, a própria administradora. Eu, assim, encaro, embora seja um legítimo, legal, está previsto em lei, eu encaro que quando você tem um prestador de serviço, que é o caso da administradora, ou um funcionário que tem subordinação, ele não deveria ser o síndico. Porque ele está... Há um conflito. Há conflito de interesse. Conflito de interesse. E aí, por isso tem que se socorrer ao judiciário para que o juiz diga, olha, será fulano ou um terceiro de fora, e aí não entra nem a regra lá da gratuidade, porque se eu estou nomeando alguém de fora, eu posso definir uma remuneração, que é uma decisão judicial. O doutor Odair, nesse caso, nessa mesma questão hipotética que nós estamos tratando aqui, né, do caso de acéfala, não ter quem tem legitimidade para reclamar no judiciário? Qualquer condômino. Qualquer condômino pode chegar lá? É interessado, é parte interessada e é legitimado para tomar essas medidas. Porque o patrimônio dele está em risco
E o patrimônio de todos os condôminos também está em risco. Então, qualquer condômino tem essa legitimidade para fazê-lo. Muito bem, então você entendeu aí na sua casa que está aqui nos assistindo, né? Se você está passando por uma situação dessa, você tem aqui o sindicato, a sua administração, os advogados que eventualmente eles possam indicar, pois não? Só um esclarecimento. Na verdade, o condômino, numa situação dessa, tem que procurar um advogado particular. A entidade lá, o sindicato, Ok. Nós estamos lá para dar o esclarecimento. Mas na atuação jurídica, É sempre o particular. sempre a favor do condomínio. Ok. Quer dizer, então, se o síndico for lá pedir e o condomínio for associado, nós podemos atuar. Agora, o condomínio, numa situação como essa que nós aqui estamos falando, ele vai ouvir de mim ou de qualquer advogado, olha, procure um advogado da sua confiança, um especializado, não pegue qualquer um. Mas a gente nem indica o advogado, porque Agora, é uma questão ética da OAB, inclusive. O final dessa história, se chegar até o judiciário, o que vai fazer lá o juiz? Vai falar Então, assim, ou contrata ou determina? Só para a gente esclarecer rapidamente. Então, o interessado, o condômino, ele vai promover a ação, vai relatar o que aconteceu e automaticamente ele é nomeado como administrador provisório. Ou seja, ele vai ter a possibilidade de chamar a assembleia para que seja escolhido alguém. Não sendo escolhido, o juiz vai definir quem vai ser o gestor naquele período. Muito bem. No próximo bloco, nós vamos dar uma paradinha daqui a pouco, mas no próximo bloco nós vamos falar do Código Civil, do artigo 1348, que trata da responsabilidade civil do síndico. Espera um pouquinho, não sai daí, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta.
Estamos de volta com o nosso programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Se você quiser participar conosco, você pode, através do Facebook, vai aparecer aí na sua telinha, você anota, dê suas sugestões, participe conosco, tire suas dúvidas. Nós estamos aqui para esclarecer mesmo, para dar a você que nos assiste conteúdo, tirar dúvidas. Vamos trabalhar juntos. O nosso programa, eu queria também lembrá-los que vai ao ar às sextas-feiras às 8h30 da noite, inédito, aos sábados inédito também às 11 da manhã e às segundas e quartas-feiras às 4h30 da tarde. Então, se você perder os nossos programas inéditos, você tem condição de assisti-los também segunda e quarta às 4h30 da tarde. Nós estávamos falando, antes do nosso intervalo, sobre o síndico profissional e agora eu queria que tanto o doutor Odair quanto o Rubens nos ajudasse no seguinte sentido. Se o seu prédio lá quer contratar um síndico profissional, como que ele faz? Aonde ele acha esse profissional? Como é que ele sabe tirar a qualificação para saber se está fazendo uma boa contratação? Qual a segurança que ele possa ter? Rubens, você quer começar? Onde que eu acho um síndico profissional? Olha, há muitas pessoas aí anunciando o serviço, né, a prestação de serviço. Em relação à contratação, aquelas recomendações básicas. Pegar o nome da pessoa, verificar o currículo, ir aonde ali é apontado como prestação de serviço anterior, saber das dificuldades e das vantagens, mas também pesquisar profundamente. Olha, a pessoa tem algum problema na justiça, tem protesto, não tem, porque ele vai lidar com a questão financeira. O objetivo finalístico dessa contratação é a gestão. Sim. E é isso que a gente tem que tomar um cuidado, né? Ele vai lidar com o dinheiro deles, além do patrimônio, não é isso? Exatamente. Então, essas situações, se o síndico profissional já não as trouxer, que eu acho que é mais até uma situação de mostrar que não tem nenhum tipo de problema, o nome dele, ele já traz até certidões. Olha, eu sou uma pessoa limpa, porque hoje em dia tem que provar que é limpo, né? Não é só dizer, agora, né? Deixa eu fazer uma outra questão aqui, mudando, só aproveitando isso. Você acha que existe algum fator impeditivo, se o síndico não for o profissional, ele não é o remunerado, não é? Vamos colocar aqui que há uma contratação lá, uma eleição. O fato dele ter alguma restrição pode impedi-lo de exercer a função de síndico? Pode haver essa conotação lá nos condôminos, doutor Daí? Olha, a legislação não prevê esse tipo de coisa. Porque ele, na qualidade de condômino, ele tem o direito de ser eleito também síndico. Agora, é claro que legalmente não existe nada que o impeça. Moralmente, provavelmente, sim. E aí, se eu criar uma restrição dessa natureza, a gente não pode colocar... Ele pode depois poder requerer uma indenização por dano de natureza moral? A gente não pode explicitar essa... Esse tipo de coisa é muito assim, limite. Porque ele pode requerer alguma indenização por danos morais baseado em quê? Se ele deve, se o assunto foi trazido a uma assembleia, alguém que sabia que ele tinha problemas de ordem de dívidas e estava enrascado no SPC, pessoa enrolada, a pessoa não trouxe nenhuma inverdade. Ela trouxe fatos comprovadamente. Olha, eu não queria pôr aqui os meus colegas aqui nessa discussão, mas há um debate. Eu ouso aqui até discordar do meu colega. Por quê? Eu entendo, salvo o melhor juízo, e o programa é para isso, e a pergunta foi proposital. Por que que eu entendo? Eu acho que nenhuma dívida pode ser trazida à publicidade de todos os condôminos sem que haja efetivamente a permissão daquele. Então quer dizer o quê? Existem dívidas que não são públicas, mas eu entendi o posicionamento do doutor Daí e em certa parte até concordo. Mas por que levantamos essa questão? Para criar o diferencial mesmo. O síndico profissional, não. Aí não. Eu tenho que buscar mesmo, não é isso? Porque o síndico profissional, que é uma nomenclatura que está se achando, ou seja, síndico profissional ou um administrador que faz o papel... Um assessor remunerado. Exerce a função de síndico, ele vai ser contratado
para prestação de serviços. E como ele vai mexer com dinheiro do prédio, do condomínio, ele vai mexer com coisas importantes como direito tributário, por exemplo, verbas tributárias que são verbas elevadas, verbas de recolhimento social que são verbas muito elevadas, via de regra, na base de 40% a 50% da arrecadação Vocês acham do condomínio. que os tributos é o que encarece mais o condomínio? A Sem parte dúvida. trabalhista, principalmente. Os Porque encargos sociais. É, né? porque o condomínio, na verdade, grande parte dos tributos ele é isento, Olha, tributariamente falando. Mas ele é o cobrador oficial do governo. Entendi. Então ele tem que fazer a retenção e pagar. Se ele não fizer isso, o síndico é que vai responder. Olha, eu de antemão aqui, eu já me comprometo com você, viu, nosso telespectador, vou trazer um tributarista aqui. Em breve vou trazer para poder falar para você também e explicar e dar para a gente aqui uma noção do que eu posso, do que eu não posso fazer. Vou trazer em breve aqui. Agora, por que eu tratei desse assunto aqui de forma preliminar? Porque no Código Civil, no artigo 1348, trata exclusivamente da responsabilidade civil do síndico. Doutor Odair, uma área da sua especialização, eu nem vou dizer para vocês quanto tempo o doutor Odair está formado. É bom não falar mesmo. Mas eu sei que ele tem muita experiência nisso. Como é que o senhor enxerga essa questão da responsabilidade? Nessa contratação, esse contratante precisa dar uma garantia real? Pois é. Aí são suscitadas muitas dúvidas, como é um fato novo que está ocorrendo nessa questão condominial, a administração de síndicos contratados ou administradores contratados, isso não está regulamentado. O que não está regulamentado suscita muitas dúvidas e que são aparadas muitas arestas também. O que normalmente se faz hoje, provavelmente, não vai se fazer quando estiver regulamentado. Porque aí vai ter uma lei que vai nortear todos os procedimentos. Agora, o que acontece? Vai contratar um síndico, primeira coisa que o condomínio tem que saber, a qualidade com quem ele está contratando. Tem qualidade a pessoa? Ela tem qualificação para ser síndica? Ela tem conhecimentos básicos para ser síndicos? Porque, é como você falou no início, tem que ter conhecimento jurídico, não pleno, mas tem que ter bom conhecimento jurídico, bom conhecimento administrativo, tem que ser uma pessoa habilidosa na administração, porque ela vai administrar bens de todos os condôminos. E esses condôminos não respondem solidariamente por qualquer erro? Não, os condôminos não. Quem responde é o síndico. Mas e numa falta do síndico? Aí sim, eles vão responder subsidiariamente? Não, ou solidariamente? eles respondem solidariamente em termos. Por quê? Porque se o síndico errar, se o síndico cometer algum equívoco administrativo e gerar um dano ao condomínio, praticamente quem deve pagar é o condomínio. E depois, obviamente, se ressarcir do síndico, com ação regressiva. Agora, isso naturalmente é uma questão muito demorada, que esse ressarcimento pode ou não acontecer no futuro. A contratação, então, efetivamente, é uma contratação de uma prestação de serviço, não é? Então, não está lá em registro em carteira, não é nada disso na contratação desse síndico profissional. É importante, viu, Kerala, que nós destaquemos, não há relação de emprego com o síndico contratado ou com o síndico eleito. Existe uma atribuição de função. Mas há um caráter de subordinação, né? Na verdade, quando você tem lá o síndico contratado de fora, que a gente denomina síndico profissional, é o próprio contrato que vai ser feito com autorização da Assembleia que vai definir quem serão os fiscais. Normalmente o conselho é que vai ser a ponte entre os condôminos e aquele síndico, porque ele é uma pessoa que não faz parte da comunidade. Em geral. Rubens, tira uma dúvida dos nossos telespectadores na hora de formalização desse contrato. Quem que formaliza esse contrato? Quem que pode dar uma assessoria direta para um condomínio que está querendo contratar e não sabe nem direito o que colocar no contrato? Via de regra, quem acaba fazendo essa assessoria são as administradoras quando o condomínio tem esse tipo de serviço. Ok.
Mas se o condomínio é associado, ele quer ter um parecer, uma ajuda, ele pode bater lá na Conselheiro Nebras 472 e pedir a assessoria. Veja, se o condomínio tiver tudo em ordem, estiver pagando as contribuições, esse serviço não tem remuneração, é gratuito. E ele vai ter a possibilidade de tirar as suas dúvidas. Nós não elaboramos o contrato, mas a gente dá a consultoria para que o contrato seja melhor feito. E, olha, né? é importante, quando se tem entidade de classe para dar auxílio, que se utilize dessa entidade de classe. Agora, continuando aqui, qual é a outra forma que a gente encontra, que nós vamos poder encontrar e você vai poder também encontrar, de dar segurança nessas contratações? Como que eu garanto isso de uma eventual falta do síndico que vai causar prejuízo para o prédio? Veja, a gente vai até tratar isso numa outra oportunidade, mas uma das maneiras mais singelas e melhores é o contrato de seguro. Você faz um seguro de responsabilidade civil para aquele tempo ali de contratação, onde a responsabilidade civil do síndico vai estar devidamente coberta. Claro que tem que procurar uma seguradora de peso. Por quê? Porque ela vai avaliar aquele segurado, aquele síndico, e verificar se ele tem as pendências, se o patrimônio dele corresponde àquela franquia que ele está contratando. Doutor Odair, tem a mesma visão na questão do seguro? Essa questão do seguro é importantíssima. Isso aí, eu acho que é condição até sine qua non para a segurança das partes. Agora, uma coisa é fundamental. Este contrato entre o condomínio e o síndico profissional é importantíssimo. Deve ser feito, de preferência, por um advogado especializado em contratos, para poder dar segurança ao condomínio e dar condições do síndico também trabalhar, porque às vezes você faz um contrato muito tendencioso para uma determinada parte e oneroso para outra só. Então isso causa um desequilíbrio na administração. Como essa função de síndico profissional não está legalizada, não está regulamentada, é necessário uma contratação muito bem elaborada para contemplar todas as situações, todas as dificuldades e assegurar, tanto ao condomínio como o síndico profissional, um bom desempenho e um bom serviço. Muito bem, olha, fica aqui o alerta do Dr. Odair, não é? E eu vou lá reiterar o que ele está falando no seguinte sentido: muito mais vale a prevenção do que você ter que consertar alguma coisa antes. Rubens, obrigado pela sua presença, nosso programa infelizmente acabou. Suas considerações finais, breves. É só dizer um obrigado aí para o telespectador e que continue nos privilegiando com a sua audiência. Obrigado também ao senhor, doutor Odair, as suas considerações finais. Agradeço a oportunidade desta participação, porque acredito que a gente possa ter contribuído em alguma coisa em termos de orientação à população, às pessoas e principalmente às pessoas que militam nesta área condominial. Então, eu estou feliz por ter participado. Obrigado a vocês. O programa é feito para você, tem esse caráter mesmo elucidativo. Muito obrigado pela sua presença. Nós vamos estar encerrando em breve. Nós vamos trazer também gente aqui para falar de seguro para você, para poder entender da continuidade. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade.